Repita comigo: veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga: veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Se Senhor. você tiver paciência, o outro irmão está do outro lado. Veio a palavra do Senhor dizendo. Olha que coisa interessante. Desculpe ser redundante, mas dá uma olhadinha para trás. O irmão que está atrás, olha, veio a palavra 1 do Reis Senhor. 17, 2. Interessante, né? Depois isso tudo vai ser usado contra você, tá? Ai, Por isso que eu fiz questão de proferir, né? Declarou, já era. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. Eu gosto de uma tradução que diz assim, ó: foge, esconde-te. Essa para mim é tremenda. Foge. Alguém tem esconda-te? Que bom. Leia para mim. Olha só que coisa curiosa. Deixa eu ler. Retira-te daqui e vai para o lado oriental. Esconda-te à torrente de Querite. E eu ordenei ali os corvos, e ali mesmo te sustentem. Verso 4. Aqui eu encerro. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Pode se assentar. Dê graças a Deus pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Queridos amados irmãos, como todos vocês já perceberam, o tema da mensagem dessa noite é pausa para foto. Não é essa a mensagem. Pausa para foto é algo do marketing. Mas o tema da mensagem é sendo aperfeiçoado. Sendo aperfeiçoado. Glória a Deus. Queridos amados irmãos, alguns de nós, com o tempo, na caminhada com o Senhor, talvez vá dizer o agir de Deus, alguns dizem o trabalhar de Deus, outros dizem o tratamento de Deus, outros também dizem, como o Nazareno começou a falar aqui, o processo de Deus. Mas a Bíblia, contudo, vai nos falar o aperfeiçoamento. Isso tudo é profético, isso tudo é correto, porém a Bíblia só usa uma expressão talvez mais acertada, que é aperfeiçoamento. E ao longo da nossa vida nós falamos: estou sendo tratado por Deus. Alguém já foi tratado por Deus? Que bom, 6 pessoas, tá bom. Alguns vão dizer: olha, eu estou no processo. Alguém já passou pelo processo de Deus? Que bom, 6 pessoas também. Profético 6, né? Outras vão dizer: olha, Deus está agindo na minha vida. Porém, repito, existe uma expressão que talvez melhor seja empregada, que é Deus nos aperfeiçoa. Uma expressão ou outra, um modo ou outro, o importante é nós entendermos uma coisa: que tudo isso é necessário para a nossa vida, que tudo isso é pertinente, isso tudo tem uma finalidade, isso tudo tem um porquê, isso tudo tem um propósito. Deus nos tratando, ou nos jogando no processo, ou agindo em nossas vidas, ou tratando a nossas vidas, ou nos aperfeiçoando, isso tudo se faz necessário. Querendo ou não, gostando ou não, todos nós passamos e vamos passar pelos tratamentos, pelo aperfeiçoamento do Senhor, porque o aperfeiçoamento já tem, a própria palavra está dizendo, Ele nos aperfeiçoa. Só que falar que é bom não é bom, falar que gostamos, não gostamos, mas é necessário. E o objetivo de Deus no tratamento, no aperfeiçoamento, no processo, é nos maturar, é trazer maturidade, é trazer crescimento, acima de tudo, algo que eu tenho orado há anos, é nos preparar para coisas maiores, tornar em mim, fazer em mim uma estrutura que eu possa suportar o
o que Ele vai fazer, porque a minha natureza humana não suporta o que Deus vai fazer. A minha natureza humana ela não é capaz de suportar o que Deus quer fazer e quer realizar na minha vida. Nós não temos essa capacidade agora. Por isso que nós somos tratados. Por isso que Deus ele nos coloca em processos. E por isso que Deus nos aperfeiçoa. Então, entendendo tudo isso, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, senhoras e senhores, nós precisamos entender uma coisa de uma vez por todas. Não interrompa os processos de Deus. Não pare no meio do processo de Deus. Não abra mão dos processos. Respeite o processo. Respeite o tempo de aperfeiçoamento. Glória a Deus. Não interrompa, irmão, aquilo que Deus começou a fazer. Os recomeços são tão dolorosos como os processos. Os recomeços são tão dolorosos e indigestos como os tratamentos. Eu recebi uma ligação de um irmão que nós estamos cuidando do centro de recuperação, e ele falou algo que mexeu comigo. Eu liberei algo sobre ele e disse: irmão, dessa vez eu creio que é um novo tempo na tua vida. Eu estou crendo que dessa vez você vai sair daí e você vai viver algo que você não viveu. E aí ele respondeu da seguinte forma: pastor, eu creio nisso e eu recebo. Sabe por quê, pastor? Porque eu sei que, desculpa, ele disse: eu não sei se eu terei força para recomeçar novamente. Eu não sei se eu terei oportunidade de recomeçar novamente. Ou seja, ele está dizendo: eu não posso interromper o meu processo, porque eu não sei se eu terei força de recomeçar, de retomar. E eu disse: uau, é isso. É isso que nós precisamos entender. Não é só interromper o processo de tratamento, é saber se nós teremos força para retomar. E será que nós teremos tempo e oportunidade para retomar? A preocupação não é simplesmente os reflexos e as consequências de nós interromper e parar o que Deus começou na nossa vida, o aperfeiçoamento. A questão é: será que nós temos força para uma retomada, mais uma retomada? E a oportunidade, será que nós teremos? Então isso tudo é necessário. Deus, Ele usa situações, Ele usa pessoas para nos aperfeiçoar, para nos tornar grandes, para nos tornar maduros, para nos tornar, acima de tudo, preparados. Porque, repito, todos nós oramos e queremos coisas maiores, nós queremos viver coisas maiores no Senhor. Porém, quando nós oramos, Deus Ele acata a nossa oração e diz: pois muito bem, então eu vou começar a te preparar para você viver algo maior. E essa preparação nada mais é do que o aperfeiçoamento do Senhor, é o tratamento do Pai, é o processo de Deus. Então muitas vezes essas situações dolorosas, porque o processo de Deus é doloroso, o processo de Deus é doloroso, o aperfeiçoamento do Pai são dolorosos, porque Ele entende que Ele sabe que Ele precisa trabalhar dentro de nós. Mas isso tudo Deus entende que isso tudo Ele corrobora, Ele coopera para nós, para a nossa caminhada. É que nós temos que aprender a orar. Deus, eu quero viver coisas maiores, eu quero viver o sobrenatural. E Deus ouve a nossa oração e respeita a oração. E Ele diz: então eu vou te preparar para isso. E aí Deus começa a trabalhar e a gente não gosta. E tem uma canção aí do irmão aí, que eu estou ouvindo esses dias. E ele diz justamente que muitas vezes o processo, o aperfeiçoamento, o trabalho de Deus nos causa dor. E ele diz na canção: doeu, mas aquilo que te doeu te fortaleceu. Porque o processo de Deus é assim. Existem tratamentos que vão doer, como no mundo secular, mas os tratamentos que muitas vezes são dolorosos nos fortalecem. Nós precisamos entender isso. Falar de Elias estava vivendo o processo de Deus. Elias estava sendo aperfeiçoado.
Elias, ele foi aperfeiçoado. Deixa eu só aqui explanar aqui rapidinho o contexto bíblico. Baal e Jezabel e Acabe, eles estavam soberanos nesse contexto histórico, e o povo iludibriado, porque o povo, de uma forma muito enganosa, estavam achando que chuva e orvalho era Baal que mandava, com intervenção de Jezabel e Acabe. E aí Elias, o profeta da vez, ele intervém. Ele disse que nós precisamos parar isso. Nós precisamos botar as coisas no seu devido lugar. Peraí, nem chuva nem orvalho, Baal aqui não manda em nada. E aí o Elias Nazareno, com uma boa intenção, e o profeta, um dos poucos profetas que Deus respeita a palavra dele, porque ele diz: olha, segundo a minha palavra não vai chover aqui durante 3 anos. Mas por que Deus respeita a oração do profeta e a palavra do profeta? Porque tinha ali um propósito. Essa oração tinha um fundo, tinha um propósito, uma finalidade. A finalidade era acabar com a chuva para provar para eles que não é Baal que manda a chuva nem orvalho, que Deus está aqui nesse negócio. E aí Deus respeitou. Durante 3 anos não houve chuva. Passaram os 3 anos. E aí verso 2, que a Bíblia diz, meu Deus, esqueceu já? Assim, rapidinho. Não comeram peixe essa semana? Não comeram peixinho essa semana? 1, 2, 3, 4, tá. O que está no verso 2? E veio a palavra do Senhor dizendo. E veio a palavra do Senhor dizendo. Então passou os 3 anos. Aí veio a palavra do Senhor dizendo: vai até Acabe, apresenta-te a ele e diz para ele que vai vir chuva. Você lembra dessa passagem? E aí ele foi, Acabe e tal. Cara, prepara, é melhor tu correr, porque está vindo uma chuvarada aí, meu irmão. E aí o céu abriu de novo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui rapidinho. Ele orou, o céu fechou, né? Ele orou, o céu abriu de novo. Depois eu vou te provar a Bíblia. Nem sempre quando Deus permite algo, quer dizer que Ele está aprovando. Faça a distinção disso, tá? Nem tudo aquilo que Deus está permitindo na nossa vida está casando com uma aprovação. Depois eu te provo ali na frente. Então Elias orou, o céu fechou. Agora Elias orou, o céu abriu. E Deus permitiu, mas não estava aprovando, por algumas questões que nós vamos ver daqui a pouco. Então ele vai até Acabe e diz: olha, Acabe, se eu fosse você, cara, tu trouxe guarda-chuva? Não trouxe, então vai. Então vai rapidinho, porque vai vir chuva, e chuva que não é mole, meu irmão. E a chuva veio. Só que antes desse período da chuva, aí nós caímos no capítulo do tema dessa noite, que aí começa o aperfeiçoamento de Deus na vida de Elias. Vamos lá. Deus, ele deu uma palavra para Elias. Elias, ele foi pregar para Acabe. Então ele chega para Acabe com uma direção de Deus, uma palavra do Senhor. Ele foi lá e pregou para ele. Após ter pregado para ele, aí o que me causa curiosidade é o verso 2, que o Senhor diz o seguinte: agora foge. Agora, né, quando eu era menino, a gente falava: ó, te escapa que a tua mãe quer te pegar. Te escapa. Você já ouviu isso? Eu ouvia muito, né? Te escapa. Te escapa. Então o que me causa surpresa, um Deus que permitiu o céu fechar, o céu se abrir, um Deus que poderia mudar todas as circunstâncias, ele diz o seguinte, e eu também não entendo porque Elias não disse, mas eu achei estranho, não sou estranho Deus mandar Deus se esconder. Talvez
vai mudar isso tudo. Imagina, Deus vai mandar um fogo para acabar com esse tal de Baal aí. Jezabel, Acabe. Mas olha só, isso é muito curioso. Elias vai até o Senhor e o Senhor diz assim: olha, agora faz o seguinte, agora foge. Cara, é meio curioso. Tu está numa situação indigesta, uma situação difícil, tu vai com uma esperança de Deus te dar uma solução, uma direção, que Deus vai resolver o teu problema, e Ele vai dizer o seguinte: foge, te esconde. Curioso, né? Se nós não entendêssemos que aqui começa o tratamento na vida de Elias. É curioso ouvir de Deus. Deus, e agora resolve isso para mim. Deus, e aquela situação, Pai, aquela porta assim com aquele inimigo. E Deus assim, ó, te esconde, filho. Não soa estranho para você? Eu achei estranho isso. Mas quando eu entendi que Elias, aqui começava o processo de Elias, o tratamento de Elias, o agir de Deus na vida de Elias. Escute muito bem. Ribeiro de Querite quer dizer cortar no tamanho certo, tornar na forma correta. Esse é o significado. Querite, tornar do tamanho certo, cortar no tamanho certo. Isso fala do quê? Tratamento, processo, aperfeiçoamento. Então significa dizer, Everton, que Elias ele precisava ser cortado do tamanho certo. Significava dizer que Elias ele precisava estar no tamanho certo. Isso fala de aperfeiçoamento, o trabalhar de Deus. Não tem aquela música lá antiga? O trabalhar de Deus é lindo. O agir de Deus? Irmã, mas agir e trabalhar é o que eu acabei de falar. Mas como você não está prestando atenção no culto? Agir, trabalhar, processo, tudo uma coisa só, tá, querida? Tá? Então, o processo de Deus é lindo, né? O agir, enfim. Mas quando a gente está dentro, não é tão lindo assim, não é tão glorioso ao ponto de cantar. E Elias agora começa a ser aperfeiçoado por Deus. Deus precisava trabalhar algumas coisas na vida de Elias. Então ele manda para Querite. Deixa eu dizer para você, Querite é lugar de nos cortar no tamanho certo. Querite é lugar de processo, forma, é lugar de nos moldar. E aí ele diz: te esconde, porque lá em Querite, outra coisa curiosa, se não chover 3 anos, de onde Deus ia tirar água? Porque lá no ribeiro de Querite eu vou te dar água. E nesse ribeiro de Querite eu vou mandar corvos para te sustentar. Então aqui, quando Deus lança uma palavra, Ele já lança o início do tratamento. Então Elias aqui, se Elias fosse um pouquinho inteligente, ele já começava a ligar 1 mais 1, fazer a continha de 1 mais 1. Pô, mas como? Não tem água em lugar nenhum? Como é que Deus está dizendo que em Querite tem um riacho cheio de água? Você concorda comigo? Não tinha água em lugar nenhum. Mas a Bíblia diz que em Querite tinha água. Por que Querite tinha água? Porque Querite é lugar de nos cortar do tamanho certo. Então quando ele chega em Querite, ele vê água, ele começa a desfrutar da primeira lição do tratamento que Deus estava fazendo na vida dele. Aprender a confiar no provedor e não na provisão. Glória a Deus. Primeiro princípio do processo que Deus precisava trabalhar na vida de Elias. Por quê? Porque Elias ele precisava ficar com os pés no chão. Porque daqui a pouco começa a vir o ego, começa a vir a soberba. Você sabe quem eu sou? Eu sou um cara que orou e o céu fechou. Você sabe quem eu sou? Eu sou um cara que orou e o céu abriu. Deus orou assim. Deus ele emprestou teu coração. E quando Deus talvez vê alguma soberba no coração dele, ele diz: não, calma, Elias, menos. Eu permiti, mas não aprovei. Lembra? Eu permiti o céu se abrir e fechar, mas não quer dizer que eu estou te aprovando. Vamos separar as coisas. Então ele leva ele para Querite, para tomar água do Querite, para dizer assim: cara, é verdade, como essa água está aqui? Para dizer o seguinte: lembra lá no deserto, que eu sustentei com água, sustentei com cordonizes? Então ele está dizendo: Elias,
Legal, cara, você orou, fechou o céu, você orou de novo, o céu se abriu, mas aprenda a depender do provedor e não na provisão. Tu ainda é humano, tu ainda é. E aí eu li esses dias de Spurgeon. O Spurgeon, ele contratou um secretário com uma finalidade. Ele tinha um homem, ele tinha um moço. Tudo bem aí, Lucas? Tudo bem? Ele contratou o Spurgeon contratou um secretário para andar com ele nas cruzadas. Para quando ele descer do altar, o secretário ele vai para uma salinha e diz assim: Senhor Spurgeon, com todo respeito, o senhor é um mero ser humano. Com direção do Spurgeon. Não, eu quero que cada vez que eu descer do altar, você me chame no mesmo momento e diga: e me lembre, Senhor Spurgeon, o senhor é um mero ser humano. Glória a Deus. Então veio a palavra do Senhor dizendo: te esconde, te escapa. Por quê? Para mostrar para você que você ainda é um mero ser humano e depende de mim, apesar de ter orado e o céu ter fechado e depois ter aberto. Então quando ele se depara com a água, começa a cair a ficha dele. Amém? Porque uma coisa é você saber que Deus é o Deus que manda a chuva, é o Deus que libera o orvalho. Mas quando você começa a viver de fato isso acrescenta em nós uma dependência e uma confiança. Uma coisa é você pregar: não, Deus vai te curar, não, Deus vai abrir essa porta, não, Deus vai te dar a vitória. Mas quando você vive, é um outro nível de fé, é um outro tipo de sentimento. Então querite é lugar de nos cortar do tamanho certo. Agora vem o corvo. O corvo. O corvo. O corvo, acima de tudo, é uma ave que eu só vejo o corvo em filme de terror suspense. Quando eu vejo um filme de suspense, tu já está ali, né, naquele suspense, meio com medo. Aí aparece um corvo, cara, te dá muito mais medo, né? Quando vê um corvo. Verdade. Que medo olhar o corvo, gente, principalmente de noite. E Deus, ele poderia usar qualquer ave, qualquer situação, mas ele está dizendo: vai que o corvo vai te sustentar. Irmão, o corvo, ele só vai onde tem cadáver. Ele é da família do urubu. Quando talvez ele já estava num conflito existencial. Agora tu imagina quando o corvo está vindo. Ele pensou: eu já estou morto, porque o urubu vai onde já tem morte. O corvo é a mesma coisa. Agora deixa eu te falar: ser sustentado pelo corvo, irmão. Um homem que orou e o céu abriu, agora sustentado pelo corvo. Processo de Deus, cara. Tratamento de Deus. Humilhação, nojo, aspecto de medo, sombrio. O corvo é sombrio. Os antigos diziam que quando aparecia um corvo, estava gorando. Os antigos aí, alguns de vocês alguns de vocês acreditavam nisso, falavam para nós, mais jovens: olha, agorando, não, trazendo agora o corvo, né? Mas olha a figura do corvo. Deus escolheu a figura do corvo para tratar o coração de Elias, para dizer: Elias, deixa eu te falar uma coisa, uma pessoa e dois aspectos. A tua humanidade, ela está ainda, Elias, sensível às circunstâncias, Elias. Agora eu quero trabalhar a tua vida, a questão divina, a natureza divina. Eu preciso trabalhar em você a natureza divina, porque eu quero você para viver coisas maiores. Eu quero você para níveis maiores, Elias. Eu estou te preparando para viver níveis maiores. Então eu preciso te levar para Querite. Então quando Deus diz: olha, eu vou te esconder, o ocultar de Deus, quando Deus está dizendo: eu vou te ocultar, eu vou te esconder, é para te marcar, é para marcar a sua vida, é para trazer maturidade, é para gerar crescimento. Deus não precisava esconder isso de Acabe. Olha só, irmão, por que Deus haveria esconder isso de Acabe, de Jezabel, dessa situação? Deus é Deus. Mas essa direção não era em favor ou contra a situação
O processo é para Elias. Elias precisava ainda aprender e entender algumas coisas. Vai para Querite, lugar de forja, lugar que eu vou te cortar do tamanho certo. E agora eu vou mandar comida pelo corvo. Então existem situações que Deus permite na nossa vida, que é para ver como é que está o nosso coração, até que ponto nós estamos dispostos a aprender realmente depender de Deus. Não é assim, pegar a carne de terceira e marreta até ela ficar macia. Então, irmãos, todos nós precisamos passar pelo processo de Deus. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados por Deus. E olha uma coisa, aí a Bíblia diz que o riacho se seca. O riacho seca e Deus diz: agora vai para Serepta. Lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Olha só que coisa interessante, deixa eu te falar uma coisa. Irmão. Tanto em Querite como em Serepta. Olha, escute bem a importância de nós não interrompermos o processo de Deus. Olha a importância de você não parar no tratamento de Deus. Olha a importância de você não impedir o aperfeiçoamento do Senhor. Olha bem, tanto em Querite como em Serepta, o que é que Deus faz? Não me olha assim, me responde. O que é que diz? O que acontece em Serepta e em Querite? Nas duas situações onde o mesmo homem está sendo trabalhado pelo Senhor, aperfeiçoado pelo Senhor. Tanto em Querite como em Serepta, Deus sustenta. Ah, não, Deus sustenta todo mundo. Mentira. É quem está dentro do processo. Aquele que está dentro do processo de Deus, do aperfeiçoamento, irmão. Aquele que está sendo aperfeiçoado por Deus, ele sustenta. Ele traz comida, ele traz bebida, ele sustenta, ele dá força. Aquele que está sendo aperfeiçoado por Deus, Deus sabe, olha, eu sei como é que é esse crivo, eu sei que não é fácil, então ele sustenta, ele dá força, ele dá coragem, ele dá graça. Mas para quem está no meio do processo, irmão, quer força para quê? Quer ser sustentado para quê? Parou o processo, está fora do processo, não quer ser aperfeiçoado, não quer ser tratado. Mas tanto em Querite como em Serepta, ele sustenta. Ele sabe que a gente vai precisar de força, coragem, ânimo, graça, disposição. Mas é para todos, não se engane, irmão, irmã. Ah, meu irmão, não se engana. É só para aqueles que estão dispostos de ir até o fim. Aí eu fui visitar um irmão essa semana. O irmão falou algo para mim preocupante. Ele disse: pastor, uma coisa que eu perdi foi isso. Eu perdi isso. A minha intimidade com Deus, o meu devocional, aquele tempo de me aprofundar na palavra. Eu disse: irmão, escute bem. O objetivo do Evangelho não é apontar se estamos ou não. O objetivo do Evangelho é dizer: cara, a gente precisa estar dentro do processo. A gente precisa voltar para o processo, embora doloroso. É feito um grande cilindro, ele está parado, inércia. Não é assim? Um grande cilindro, inércia. Até a primeira volta você vai ter que empregar força. A primeira volta vai ter que empregar muita força. Amém? A segunda volta, um pouco menos, mais força. A terceira volta, um pouco menos, mais força. Vai chegar um momento que o cilindro já vai estar no fluxo. Isso é processo de Deus. Mas você precisa voltar para o processo. Foi isso que eu falei para você, precisa voltar para o processo. Muitas vezes você vai abrir a Bíblia e não vai sentir nada. Você vai vir ao culto, não vai sentir nada. Vai dobrar o joelho, não vai sentir nada. Mas daqui a pouco é questão de processo, é questão de tempo. Daqui a pouco a glória volta. A questão não é se enganar dizendo: Deus, manda fogo, eu ainda tenho sede e fome.
A questão é ser verdadeiro dentro do processo de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho mais fome nem sede. Eu preciso, a primeira coisa é fome e sede. Aí não pode queimar etapas. A gente não pode pegar atalhos. A gente tem que viver intensamente a cada etapa, a cada degrau do processo, a cada nível. Se não tem fome, irmão, não tem fome. O primeiro passo é voltar a ter fome. Não adianta dizer: Deus manda fogo, que eu ainda tenho lenha, se não tem lenha. Fogo onde não há lenha não acontece nada. Então o tratamento de Deus, o processo, o aperfeiçoamento, ele tem começo, meio e fim. Tudo tem um objetivo e um propósito: fazer com que nós possamos viver coisas maiores, para que você tenhamos estrutura de suportar tudo que vem do alto, através de uma natureza divina. Muitas vezes nós estamos vivendo, Deus coloca pessoas no nosso caminho, Deus nos leva para Querite. Muitas vezes Deus manda corvos espirituais. Muitas vezes Deus manda viúvas espirituais para te aperfeiçoar. Eu quero pegar essa canção profética e dizer: está doendo, mas é o que vai te fortalecer, irmão. Não pare, deixa Deus te aperfeiçoar. Não fuja do processo, deixa Ele tapar teu coração. É porque Ele quer fazer coisas maiores. Irmão, não te engana, não é porque Ele está permitindo coisas que nós estamos sendo aprovados. Eu estou falando de Elias. Não é porque você orou lá e deu certo, não é? Estou bombando. Menos. Nós ainda somos meros humanos. Sem Deus nós não somos nada, nem aqui nós estaremos. A todo momento nós precisamos da misericórdia dele, a causa de nós sermos consumidos. E a Bíblia diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. Por que a cada manhã? Porque a cada manhã eu preciso dela. Aleluia, glória a Deus. Respeite, aceite o tratamento de Deus. Está no processo, irmão? Eu usei já essa linguagem há muito tempo, profética. Eu sei que tem pessoas aqui que estão no processo. Eu sei que tem maridos aqui que estão no processo, esposas que estão no processo. O importante é isso, é estar no processo. Glória a Deus. Tudo bem aí, pastor? Tudo bem. O importante é isso. Isso aí é um anjo dizendo amém. Amém? Amém. Nós estamos no processo, aleluias. Doloroso é, mas é necessário. Vai nos tornar em pessoas mais experimentadas, vai te tornar em pessoas mais fortes, vai te tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe o que aconteceu com esse homem mais tarde? Depois que ele foi para Querite, deixa eu parar na viúva. Deixa eu dar uma paradinha na viúva. Segundo o pastor Seraf Neguer, ele diz que na Bíblia não tem viúva, só viúva. Que coisa interessante, né? Eu fiquei refletindo naquela coisa. Disse: Deus, por quê? Perigoso. Por que só viúvo e não viúvo? Perigoso. Que coisa, né? Mas a Bíblia tem umas coisas curiosas, né? Deixa eu parar para pensar nisso, mano. Cara, só tinha viúva, velho. Vai ser perigoso. Mas Deus me revelou porque não tinha viúva. Por que não tinha viúva? Porque a mulher morria e já casava rapidinho, irmão. Não dava nem tempo de ir no cartório e declarar que era viúva, não dava tempo. Nem esfriava o corpo, por isso. Nem esfriava. A Simone já fez um parto com algumas mulheres aí. Quem fez um parto com a pastora? Olha. A Simone já fez parto com algumas mulheres. Assim, se eu morrer antes do Marcelo, vocês não deixem de esperar. Abre parênteses, menos de 3 meses. Menos de 3 meses. Tá ali, já está no documento. Menos de 3 meses eu não me casarei. Beleza, vamos voltar para a palavra. Deu. Essas bobiças vocês gostam, né? Volta para a palavra. Volta para o processo. A gente não pode interromper aquilo que Deus começou, irmão. Deus quer nos tornar em pessoas mais experimentadas. O processo muitas vezes é o fruto da tua oração.
Deus, eu quero ser uma bênção, eu quero ser usado por Ti, eu quero viver coisas maiores, eu também quero. Eu quero andar em lugares mais altos, eu quero em lugares mais profundos. Aleluia. Filho, então tá, vou te preparar. Então aceite, irmão. Ser aperfeiçoado pelo Senhor, até que eu e você chegamos à estatura do varão perfeito. Esse é o caminho. O importante não é o que aconteceu, deixou de acontecer. O importante é você saber que você está no processo. Então a viúva. Então a viúva. Olha que coisa interessante. Ele chega na casa da viúva e diz o seguinte: eu vim aqui para jantar. Sabe aquela visita ruim? 10 por meio-dia. Fim de mês, igual eu hoje. Fim de mês, fui lá para a Janaína almoçar. Cheguei lá 11h20, fim de mês. Tá pago. Tá levando do céu. Glória a Deus! Aleluia! 3 anos e meio, tá pago. Deus possa tirar toda a acusação, toda a palavra de tá pago. Em nome de Jesus. Não te alegra muito por ela não, porque um monte de gente aí ainda está devendo, tá? Então ele foi para a casa da viúva e disse o seguinte: olha, eu estou com fome, você precisa fazer um alimento. E a viúva disse assim: meu senhor, nós não temos nada. Nós não temos nada. Beleza. Vai lá, pede botija, pede vasilha. E no final, olha a coisa tremenda. O que é um homem ser tratado por Deus? O que é ser aperfeiçoado por Deus? O que ele fala no final? Não temas, faze conforme tu disseste. Isso aqui é sinal de um homem que já está sendo moldado e aperfeiçoado pelo Senhor. Um homem que até então queria morrer, estava em depressão, estava com medo de Jezabel. Agora ele entra na casa da viúva e diz: não temas, faze conforme a tua palavra. Chega mais tarde, ele está passando lá, uma viúva, a mulher se amiga junto com o marido, e diz o seguinte: está vendo aqui meu marido? Vamos fazer um quartinho para ele quando ele estiver por aqui, para ele descansar. Sabe por que, marido? Eu vejo que ele é homem de Deus. Glória a Deus. Se tornar um homem de Deus não é apenas um certificado, amado, é passar pelo processo do Senhor. Alguém que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, tocar alguém, contribuir com a história de alguém, é só um homem que já foi experimentado. Alguém que pode dizer com propriedade: não temas, mulher, porque eu já passei por isso, eu já vivi isso, experimentado, homem que maturou. Então os processos de Deus são necessários e tem um propósito na nossa vida. Entenda uma coisa: por mais dolorosos, por mais indigestos, a Bíblia nos prova tanto em Querite como em Serepta que Ele nos sustenta. Amém. Nesses processos do tratamento Ele nos sustenta, nos mantém de pé, nos encoraja. Assim como quando ele estava no símbolo, debaixo do símbolo, a primeira coisa que ele faz, ele manda o anjo leva um pouco de água e um pedaço de pão, porque em todos os processos Deus nos sustenta. Todos aqueles que estão dispostos a ir até o fim, Ele sustenta. O objetivo de Deus nessa noite nas nossas vidas, amado, é um só. Deus está nos chamando a não abrir mão desse tempo. Deus está nos chamando para não abrir mão desse período. Isso é para a nossa vida, isso é para o nosso crescimento. Todos nós queremos chegar, todos nós queremos ir mais longe. Não é isso? Todos nós queremos ir em lugares mais altos. Todos nós queremos viver, experimentar e desfrutar de coisas maiores. Porém, amado, nós também temos que estar dispostos a passar por esse período. Todos nós passamos e passaremos por Querite. Deus está dizendo: olha, enquanto não tem água em lugar nenhum, eu reservei um lugar aqui para aqueles que eu trato, ou seja, Deus sustenta. Irmão, não importa se é o corpo, se é a viúva, o importante é você usufruir desse momento e ser moldado por Deus. Deixa Deus se moldar, deixa a palavra te aperfeiçoar, deixa Deus te tornar naquilo que Ele sonhou para você, irmão. Glória a Deus.
Uma coisa tremenda, olha só, uma das coisas que Deus precisava trabalhar no coração de Elias. Abre comigo rapidinho, Daniel. O relógio não está aqui, né? O relógio da parede. Eu já estou encerrando. Já vou encerrar. Abra comigo Daniel capítulo 2, olha só, 2:21. Presta atenção. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Sabe por que Deus pregou Daniel para Elias? Porque chegou uma hora que Elias começou a temer Jezabel. Chegou uma hora que Elias começou a ficar com medo e fugir de Jezabel. Teve uma hora que Elias disse assim: Senhor, só eu fiquei só. Senhor, não tem mais ninguém, só eu fiquei só. E aí Deus falou o seguinte: eu vou te tratar, Elias, para você entender o princípio das coisas. O que é que Deus estava tratando no coração de Elias? Elias, sabe de uma coisa? Jezabel e Acabe estão no trono até eu quiser, até eu permitir, porque sou eu que estabeleço e removo reis. Elias, por que essa depressão, por que esse medo de Jezabel, Elias? Elias, entenda uma coisa: sou eu que estabeleço e removo. O Elias, você esqueceu quem eu sou? Então eu vou te tratar, então eu vou te aperfeiçoar, para você saber quem eu sou, para você não confiar apenas na provisão, mas a passar a depender daquele que é o provedor. E quando nós, na escola do aperfeiçoamento do Senhor, entender que é Ele que estabelece, Ele remove, muitas coisas mudam. Ele está dizendo: está ali até eu quiser, até eu permitir, porque ainda sou soberano. Tem reis que assentam no trono, mas eu sou o que governo. No começo desse novo governo, irmãos abatidos, irmãos me falando ao ponto de dizer: não, nós vamos embora dos Estados Unidos, a gente não vai ficar no Brasil. Então às vezes Deus tem que tratar nosso coração para saber que Ele estabelece rei e Ele que remove rei. Amém? Faraó estava no trono, não estava? Mas era Deus que governava. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele estava no trono, mas era Deus que governava. Porque Ele estabelece rei, Ele remove rei. E Elias precisava entender isso. Não tem por que temer Jezabel, ô irmãozinho Elias. Está com medo de Jezabel porque irmão Elias? Está com medo de Acabe porque irmão Elias? Sou eu que estabeleço reis, sou eu que removo reis, tu entendeu? Então vai lá aprender. Então vamos lá para Querite. Está vendo essa água aí? Está vendo essa aguinha que eu reservei? Está vendo? Sou eu, Elias. Está vendo esse corpo aí? Eu que mandei comida, Elias. A gente precisa aprender algumas coisas ainda, irmão, na prática. Talvez Elias, curso sobre bancada, talvez na teoria ele era realmente o perturbador de Israel, mas na prática ele precisava aprender algumas coisas aí. Talvez a gente é muito bom para pregar para os outros, mas na hora de viver, talvez ainda falta nos aperfeiçoar. Irmão, a preocupação de Deus nessa noite é o seguinte: que você saia daqui com um único sentimento: não interrompa aquilo que Deus começou na tua vida. Amém. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar em você, irmão. Deixa Deus te cortar da forma correta. Deixa Deus te cortar no tamanho certo. Querite, Campo de Querite, é a escola do papai. E sabe onde estava Querite? Desertão. Querite é desertão. Deixa Deus mandar os corpos. Vai haver situações que você vai dizer: que nojo, que humilhação. Eu, Elias, agora, sendo sustentado pelo corvo. É Deus trabalhando na tua vida, irmão. Não, a humilhação é Deus. É uma ave que era para causar medo, nojo, humilhação.
Deus estava trabalhando dizendo, cara, eu estou te sustentando, velho. Se nós nos concentrarmos apenas no povo, a gente não consegue ver o princípio. Se nós apenas nos concentrar nas circunstâncias, você não consegue ver o por detrás das coisas, o horizonte. Se a nossa humanidade, se a nossa estrutura humana estiver acima da divina, a gente só consegue ver as circunstâncias e não consegue ver o princípio e o propósito. E eu quero ensinar do nosso maior modelo, Jesus Cristo. Por isso essa imagem. Talvez você se pergunte o que tem a ver aqui com o corpo, com o querite, mas tem a ver com Jesus. Jesus no Getsemane. O que é Getsemane? Lugar de fazer óleo de oliva, prensa, lugar de prensa, prensar azeitona. Getsemane tem um significado espiritual, lugar de prensa, pegar aquela baga de azeitona e prensar. Pasme, mas o nosso Senhor também passou pelo processo do Pai. Pasme, mas o meu Senhor também foi tratado por Deus no Getsemane. Pasme, mas o meu Senhor também tratou seu Filho Jesus Cristo no Getsemane. E no Getsemane, no lugar de prensa, no lugar de fazer óleo, no lugar de fazer o quê? Porque o processo, por que prensar azeitona? Para fazer o óleo. A gente quer ser óleo, mas não quer passar pela prensa. A gente quer o produto final. Olha o produto final. Só daqui já para me sentir o cheiro. Ó. Ah, mirra, nada. O poder que isso representa. Mas a gente não quer ser prensado, né? Quem quer ser prensado nessa noite? Aleluia, glória a Deus, fala em línguas. Muito bom é aquele que o pregador diz: quem quer ser prensado? Quem quer ser moído nessa noite? Aleluia. Quem quer se tornar um óleo na mão do Senhor, ungido do Senhor, voz de trovão? Mas tem que passar pela prensa, tem que ir para Getsemane. Diga comigo processos, diga comigo tratamento, inclusive o meu Senhor. Então, no processo de Jesus, ele vai dizer angustiado de morte, angústia de morte. Na prensa do Getsemane, no Jesus Cristo, diz angústia de morte. Só que no processo de Deus, falando em referência a Jesus Cristo, Jesus ele é tratado como o maior inimigo do próprio Jesus. O processo de Jesus, está ali, o processo de Jesus, Deus usa o maior inimigo de Jesus, a humanidade de Jesus, as limitações de Jesus e as fragilidades de Jesus. Jesus no Getsemane ele é tratado em que, pastor? Nas fragilidades humanas de Jesus, limitações e fraquezas. Talvez o maior processo de tratamento de Deus na minha vida, o maior aperfeiçoamento, é trabalhar no meu pior inimigo, a minha humanidade e as minhas limitações. Para Deus transformar alguém grande aos olhos do Pai, Ele precisa trabalhar o nosso pior inimigo, você mesmo, eu mesmo, nossas humanidades, nossos traumas, nossas limitações. E aí Jesus ele externa a sua humanidade dizendo: Pai, se for possível, afasta. Aqui ele está dizendo: Rui, eu sou humano, sou limitado, eu tenho minhas fragilidades. E quando ele expõe isso, Deus trata. E no tratamento de Deus aí sobressai a maior vontade do Pai, que é o próprio Jesus declarando: ah, é, Senhor? Então tudo bem. Então que não seja feita a minha vontade, mas seja tua. Nos processos de Deus, nos tratamentos do Senhor, nos aperfeiçoamentos do Pai, o que precisa prevalecer é a vontade dEle. Porque nos processos, entenda, isso é profético. Nos processos que nós passamos no Senhor, a nossa vontade humana muitas vezes vai querer imperar, dizendo: para, desiste, para com o tratamento, para de ser aperfeiçoado, para. E Jesus também sentiu isso. Mas uma coisa ele entendeu, que nós precisamos entender: seguir em frente. Quando a tua humanidade dizer: acaba com o tratamento, para o processo.
A vontade de Deus precisa prevalecer, dizendo: mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. Aleluia. Não se torture, porque muitas vezes você tem desejo e pensamentos em parar o processo, porque o nosso próprio Senhor também desejou. Não te culpe por esse sentimento de querer parar, de não aguentar, não suportar. Mas permita, nesse mesmo momento, permita o que Jesus permitiu. Deixe que a vontade do Senhor prevaleça. E siga em frente, porque a vontade dele é que você siga em frente. Outra coisa é aqui, eu encerro o que Jesus fala no Getsemane. Escute bem, presta atenção, igreja. Preste atenção. Todo aquele que está no processo, todo aquele e aquela que está no meio do processo, chame como você quiser, o agir de Deus, o tratamento, o aperfeiçoamento, todo aquele, toda aquela que está dentro do processo, ele precisa de pessoas, ele não pode se isolar. O que é que Jesus diz? Vamos comigo ali orar e vigiar comigo. Eu preciso de alguém que esteja orando comigo. Eu preciso de alguém que lute e interceda por mim. Não tente vencer teu processo sozinho. Jesus está dizendo que os processos se vencem coletivamente, com muita oração, com pessoas ao redor. O teu processo não se vence se isolando das pessoas. Vamos subir comigo, vamos orar comigo. Eu preciso que alguém interceda por mim. Eu preciso que alguém ore por mim. Eu preciso que alguém esteja do meu lado. E Jesus vai até um monte com algumas pessoas, as pessoas certas. Não tente vencer o teu processo sozinho, se isolando daqueles que podem te fortalecer nesse momento. É possível. E a Bíblia diz que ao passar pelo processo, Jesus, ele cumpre o propósito que ele veio fazer aqui na terra. Aleluia. Deus quer fazer coisas maiores através de nós. Deus quer fazer coisas maiores através de nós e em nós. Só que essas situações que nós passamos na vida, entenda uma coisa de uma vez por toda, a igreja: Deus está nos forjando. Glória a Deus. Deus está nos preparando. Amado, talvez o que você está vivendo hoje é fruto da tua oração lá atrás. Deus está respondendo. Sabe por que o riacho secou? Porque Elias orou assim. Sabe por que Elias teve que fugir? Porque foi a oração dele. Aqui não vai chover. Então aquilo que nós estamos vivendo é fruto da oração. Então aguente firme. Aguente firme, porque se Deus te colocou nessa situação, nessa prensa, nesse Getsemane, nesse querite, Ele vai te sustentar. Amém. Ele sabe que para estar no Getsemane precisa de força. Sozinho a gente não vai conseguir. Sozinho nós não temos força, irmão. Se necessário, Ele manda um corvo, Ele envia a viúva, Ele tira a água do riacho, uma água reservada apenas. Olha só, isso é tremendo. A água do querite não é para todos, é para aqueles que Ele separou para passar pelo processo. A água do riacho de querite é por uma finalidade: quem está no processo, sustento de Deus, irmão. Aleluia. Você está no processo? Te cortar do tamanho certo, lugar de corte, lugar de maturidade, lugar de crescimento. Em nome de Jesus, meus irmãos, não interrompa, não fuja do processo, respeite o processo de Deus. Amém. Deixa Deus tratar a tua vida. Deus está te tratando. Deus está te tratando. Não repreenda esse corpo, não repreenda esse querido, não repreenda essa situação, essa pessoa. Deus está te tratando, Deus está te moldando, Deus está te tornando em pessoas melhores. Deus está te fazendo um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus está nos tornando em óleo, Deus está formando óleos, azeites, mas tem que passar pela prensa, meu querido. Tem que passar pelo Getsemane. Não tem óleo sem passar pela prensa. Não tem óleo, não tem azeite sem passar pelo Getsemane. Não tem curva, meu irmão. É Getsemane, é querite. Quer viver coisas maiores, né? Quer fazer coisas maiores, né?
Quem não quer ser uma bênção? Quem não quer ser reconhecido? Olha lá, um homem de Deus, ó, uma mulher de Deus. Todos nós queremos. Mas você está disposto a passar por aqui? Nossa, que bênção aquele irmão. Mas você não sabe o que ele passou. Você não sabe a prensa que Deus oportunizou na vida dele. Deus me chamou aqui nessa noite e te chamou para dizer o seguinte: respeite o teu processo, irmão. Não pare, porque eu não sei se você vai ter força para recomeçar. E eu não sei se você vai ter uma outra oportunidade para recomeçar. Processos, aperfeiçoamento, para viver e suportar aquilo que Deus tem da nossa vida. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero.